Dando continuidade à sintaxe for, a gente vai resolver agora mais alguns problemas para a gente fixar melhor esse comando, né? E ter uma noção melhor de como ele é executado. Então aqui ele pede, escreva um script para calcular a soma dos primeiros 15 termos da série 5k ao quadrado menos 2k, com k variando de 1 a 15, sempre, né, em passos de 1, como a gente vê. Então ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, até 15. Então a gente pode declarar um vetor com o k e já adicionar a sintaxe for para calcular essa soma dos 15 primeiros termos. Então, indo para o MATLAB. Bom, aqui no MATLAB, a gente já pode iniciar declarando o meu vetor k, que é um vetor que varia de 1 a 15, beleza? Eu não preciso colocar o passo, porque como ele está variando em números inteiros, ele vai variar 1, 2, 3 até 15, então eu não preciso. E vou começar com a minha sintaxe for, dizendo que o i ele vai ser igual a 1, né? Que o i é o meu índice, eu posso chamar também de j se eu quiser. Eu vou até colocar j aqui, igual a 1. E ele vai variar até o 15º termo de k, que é o 15. Só que quando eu tiver um vetor que ele é muito grande, ou com valores desorganizados, aleatórios, e eu não tiver como contar o número de termos que esse vetor tem, eu posso simplesmente usar o comando length, que é o comando que vai calcular o tamanho do meu vetor k, ou meu vetor qualquer, né? E ele vai imputar aqui no j, dizendo que ele vai variar de 1 até o comprimento de k. Qual é o comprimento de k? 15, porque k vai ter 15 termos, né? Então, eu consigo aqui, posso até colocar embaixo, por exemplo, quando eu calcular o comprimento, length de k, ele vai me dar o valor 15, que é o comprimento desse vetor k. E aí eu posso começar o meu bloco de comando. Eu vou dizer que a soma ela vai ser igual a k ao quadrado, né? 5k ao quadrado menos 2 vezes k. Então aqui a gente percebe o seguinte, a gente tem um k aqui e tem um k aqui. Então toda vez que eu tenho a minha variável, eu tenho que colocar o meu índice correspondente, que nesse caso agora eu escolhi o j, para indicar a posição do termo. Ou seja, quando eu rodar aqui, o k vai ser com o índice 1, primeiro termo 1, depois o segundo termo de k, terceiro termo de k, até o 15º termo de k. E toda vez que ele rodar, ele vai ser atribuído o valor de k aqui até finalizar. E eu posso colocar o meu end. Só que nesse caso, eu tenho que fazer o seguinte, eu quero fazer um somatório. Eu não preciso colocar o índice j aqui, para indicar que eu estou calculando termo a termo, né? De acordo com o termo a termo de k. Mas eu quero que a cada rodada, a cada loop, eu quero que essa soma seja atribuído o valor da iteração anterior, né? Do loop anterior. Então, basicamente, eu não preciso colocar o índice para que em cada interação ele possa receber o valor anterior, sendo que ele vai calcular a minha série, como a gente já colocou, mais o valor de soma do loop anterior. Só que ao rodar, ele vai dar um erro. Por quê? Porque eu não declarei o valor inicial de soma. Então, eu tenho que dizer que soma inicial, que é o valor nulo, que é o valor zero. Inicialmente, antes de calcular para os primeiros termos, né, 1, 2, 3, eu vou ter o valor zero. Então, eu vou calcular, né, no primeiro loop apenas isso, meu soma vai ser zero. E ao calcular esse primeiro valor somando com zero, eu vou ter o segundo valor, o primeiro valor, perdão, de soma. E aí ele vai pegar esse valor, jogar aqui, calcular para o segundo valor dessa série, e aí vai calcular um novo valor de soma e por aí vai. Então ele vai fazer um loop somando, somando, até chegar ao resultado final, que é justamente 5.960, o valor do somatório dessa série para todos os 15 primeiros termos inteiros e positivos. Agora, indo para o nosso exemplo 2, a gente vai ter um caso de um circuito RL, sem fonte, que é um circuito com uma indutância, que é um indutor, e uma resistência proveniente do resistor. Então, a gente percebe que ele dá os valores iniciais, uma corrente inicial de 10 A, uma resistência de 2 ohms e uma indutância de 0,5 Henry. Então, para calcular a corrente nesse circuito RL, nesse circuito resistor-indutor, eu posso utilizar a fórmula abaixo, né? Que é o I em relação ao tempo, igual a corrente inicial vezes
o número de Euler elevado a menos t sobre tal, que t é o tempo, né, que a gente vai analisar, é o domínio que a gente vai analisar, e o tal é a razão entre indutância e resistência, L sobre R. Então, a gente vai para o MATLAB agora para realizar esse exemplo. Então, aqui no MATLAB, a gente vai começar a declarar as nossas primeiras variáveis. Então, basicamente, eu vou ter uma resistência, né, que ela vai ser equivalente a 2. Então, é bom sempre colocar aqui resistência. E ela vale 2 ohms. Então, a unidade dela é em ohms. Depois eu tenho a indutância, que é 0,5 Henry. Lembrando que é sempre o ponto, né, para definir o número decimal. E a indutância, esqueci do aqui, indutância, ela vai ser em Henry, que é a unidade dele. E por fim, eu vou declarar meu último input, né, que é o I inicial, e ele vai valer 10, né, que é a minha corrente inicial. Então eu vou colocar aqui corrente inicial e a sua respectiva unidade, que é ampere. Pronto, agora a gente pode começar os primeiros cálculos. A gente vai começar com o tal, né, que é basicamente o L sobre o R. E a gente vai declarar também o vetor tempo, que é o vetor do domínio que eu quero calcular. Lembrando que tempo não é vetorial, né? Se a gente for analisar pela álgebra, pela matemática, mas nesse caso a gente está criando um vetor que ele vai expressar o domínio do tempo. Ou seja, ele vai crescer aí de 0 a 2 em passos de 0,01, ou seja, 1 é a menos 2 até 2. Então, ele vai crescer de 0 a 2 com passos de 1, que é o 10 elevado a menos 2. Né? 10 elevado a menos 2. A gente vai alterar depois esse passo para ver como é que o gráfico vai se comportar. E agora eu posso iniciar, né, minha programação utilizando o for. Então, for, vou usar o índice i, ele vai ser de 1 até o length, que é o comprimento, né, do meu vetor tempo. Então, comprimento de tempo, ele vai variar de 1 até o comprimento de tempo. E a expressão é basicamente I, chamada de I maiúsculo, né, já que o índice é o I, igual a I0 vezes o número de Euler, né, que é o EXP. E no número de Euler, ele está elevado a menos tal, ou menos T, dividido por tal. Nesse caso, a minha variável aqui, ela vai ser o T, que é o meu domínio. Então, eu tenho que colocar o índice I para indicar que ele varia a cada termo do vetor T, né? Então, o I vai ser o meu índice. E o tal ele é uma constante, porque é basicamente L dividido por R. E aí, por fim, eu vou fechar o meu for, e aí vou ter a minha expressão mutada para eu poder calcular. Então, ao rodar, ele rodou, né? Deu certo. O I, que é a minha corrente, olha como ela está variando, 10 e vai decrescendo, né? Até ela atingir um valor ali próximo de zero. Foram calculados 201 termos, ou seja, 201 valores para a corrente, né? Já que eu coloquei um passo pequeno. E agora eu posso plotar essa grandeza um gráfico. Eu vou colocar primeiro o valor de x, que é o meu domínio, nesse caso é o t, né? E o meu y, que é minha corrente, que no caso é o i. Vou utilizar um comando que a gente vai ver para frente, que é o grid on, que é para ligar as linhas de marcação do gráfico, né? São basicamente essas linhas em cinza para a gente visualizar melhor. E aqui a gente consegue ver como esse gráfico está decrescendo com o tempo. Então, ao atingir 2 segundos, ele fica assintótico na horizontal e se aproxima de zero. Então, aqui a gente percebe como é um circuito RL diminuindo a sua corrente ao longo do meu domínio tempo. E para ficar um pouco mais claro, né, eu posso simplesmente colocar os eixos no meu gráfico, X-label, né, X-label, aqui vai ser o tempo, unidades em segundo, lembrando que texto eu sempre escrevo entre aspas simples, e o meu Y-label, que é o eixo Y, né, ele vai, entre aspas, ser a minha corrente, que é em ampere. Eu posso também aumentar a espessura da linha. Teria o comando aqui dentro do plot.
line, ele já apareceu para mim, para indicar o tamanho que eu vou querer a minha linha, a espessura. E posso usar dentro também desse plot um outro comando, entre aspas simples, color, para eu escolher uma cor. E agora eu escolho a cor, a gente já vê isso para frente também, de acordo com a sigla, né? Algumas cores já estão prontas, a gente digita a sigla, a primeira letra, né? E ela já vai estar correspondendo a uma dada cor. Nesse caso é o red, né? Então a primeira letra é o R, e aí ele vai plotar uma linha com espessura 2 e cor vermelha. Então, além dos meus eixos, né? Então, quando eu rodar, ele já plotou aqui, certo? O meu gráfico, e aí que eu tenho a corrente e tenho um tempo. Mais para frente a gente vai ver no módulo como plotar gráfico e como melhorar nessas legendas, aumentar essas fontes, deixar o gráfico mais padrão, né? Mais padronizado, mais customizado, e ficar uma coisa mais elegante para apenas só salvá-lo e já jogar no relatório. Então aqui a gente teve esse exemplo, a gente viu como a corrente ela variou, e para isso foi utilizada uma função, né, um comando for, para calcular a corrente variando, né, ao longo do meu domínio tempo. Então, aproximadamente aqui próximo de 1.2 a 1.4 segundos, esse circuito vai ter uma corrente nula, né, no, no indutor, no caso. Né? Então, aqui a gente finaliza. E aí, estamos também finalizando o nosso módulo 4 para já começar agora o módulo 5, que vai falar sobre solução de equações. Então, a gente percebe que no módulo 4, a gente conseguiu ver bem sobre essa sintaxe, né? A for, que é um loop, e as condicionais, com o if e o switch. E aí a gente conseguiu pegar uma base boa, né? Utilizando alguns comandos, algumas boas práticas, para nas próximas sintaxes os próximos algoritmos, a gente já ter essa base formulada e não cometer erros, apenas executá-los como devem ser e ter a resposta correta, como a gente viu agora no nosso gráfico. Beleza? Então, até o próximo módulo, espero que tenham gostado e, acima de tudo, pratiquem muito o módulo 4, que talvez seja o módulo mais importante. Então, vamos para o módulo 5 e começar a resolver as equações. Então, um abraço e até lá!